Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos resolver aqui a questão 4.1 do Griffiths e temos aqui na resolução o seguinte enunciado. Na figura 4.6, que é essa que eu vou lhes apresentar, essa aqui é a figura 4.6, né? Tem um ponto P1, P2, uma distância R, né? Aí tá. A figura 4.6, P1 e P2 são dipolos perfeitos, a uma distância R um do outro. Qual é o torque sobre P1 devido a P2 e qual é o torque sobre P2 devido a P1? Então, esse daí é o enunciado, né? Então, vamos para a resolução. Nós vamos fazer a seguinte ordem de resolução nessas etapas. Primeiro, identificar a geometria, né? Nós vamos fazer os vetores aqui dentro do plano x, y, z. E também vamos calcular o campo elétrico gerado P1, então é de P1 na posição de P2. E calcular o torque T2, que é igual a P2 produto do campo de E1 sobre E2, E1 do ponto, né, do dipolo 1 para o dipolo 2. Depois calcular o campo elétrico gerado por P2 na posição de P1 e calcular o torque, torque 1, que é o P1 produto escalar, né, no campo de E2 sobre do dipolo 2 sobre o dipolo 1. Comparar os torques e distinguir quem são, porque não são opostos. Depois vai ser explicado pelo Newton. Agora aqui nós vamos descrever, né, vamos descrever aqui a geometria. Bom, como vocês podem ver aqui, nós fizemos um plano, né, x, y, z. Nós colocamos aqui, né, a origem, e nessa origem aqui tem essa distância r, aqui 0, 0, 0, e aqui a distância 0, r, 0. Onde nós temos aqui, né, que o y, né, ele que tem o vetor. Pronto. Vamos passar aqui adiante. As leis utilizadas que vai ser colocado para a resolução do problema. Lembrando que P1 está na direção Z, P2 está na direção Y, R está na direção de R apontando em Y. Então ele está, R aponta na mesma direção que Y. Vamos usar a lei do campo de um dipolo elétrico pontual, que é as que eu vos apresento, né? Lembrando que aqui, né, são os dipolos, seja o P1 ou P2, nós vamos substituir aqui. E aqui é um P na origem e o campo em R, né? Aqui vamos apresentar o campo em R. Torque sobre o dipolo em um campo externo, né? Então é essa fórmula que nós também vamos usar, né? Aqui é um dipolo, aqui é o campo externo. E tem uma observação que nós fazer que o torque é o momento das forças, que é mais ou menos vezes o campo agindo nas cargas que é mais ou menos separadas por uma distância d, com P igual a Q vezes d. O produto vetorial, né, em coordenadas cartesianas é dado por aquelas regras cíclicas, né? A gente vai usar ela mais à frente, né? Que se você tem o produto vetorial, né, de z e y, porque seria x, y, z.
Então, como o Z está na frente do Y, essa ordem fica trocada, né, da ordem direta, e ela se torna sinal negativo. Então, se YZ é igual ao X e Z vetorial, produto vetorial Y é igual a menos o X. Isso será usado mais na frente, tá? Agora vamos à resolução mesmo. Depois de termos todo esse arcabouço teórico e temos todo o arcabouço geométrico, agora vamos para a resolução em si. Então, assim, vamos pegar então a posição P2 relativa à fonte P1. Então, nós temos, né, que a posição, né, P2 e P1, vamos aqui de acordo com o nosso gráfico, né, nós temos o P1 na direção Z e o P2 na direção Y. Então, vamos aqui. Aqui então nós temos R, né, que é na direção Y, e nós sabemos que R é igual a Y. Todo escalar, vamos pegar, né, aquela fórmula lá que nós apresentamos, né, do P1, aqui em cima, como vocês viram, e agora vamos utilizar para resolver ela aqui. Então, o produto escalar de P1 pelo R é igual a P na direção Z vezes, né, Y, que é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque eles estão na origem, né? Está na origem, então é zero. Com isso, a gente vai substituir aqui na fórmula. Lembrando da fórmula, que nós temos aqui o P, o R e o mesmo P. Que aqui, nesse caso, vai ser o P1. Então, substituindo aqui o P1, né, como nós temos, esse P1 aqui então vai ser o zero, vai ficar nesse local, e aqui vai ficar o P1, que é aquele P1 lá em cima, que é em direção ao PZ, ao Z, né? Então aqui a gente vai pegar, vejam aqui, então aqui vai tudo ficar zero, né? Como vocês estão vendo aqui, 3 vezes 0 vezes Y vai ficar zero, menos PZ. Então, o sinal negativo vai multiplicar nessas constantes, vai ficar negativo, vezes o Z, que vai ficar aqui de fora, beleza? Então aqui nós já achamos o campo. Então aqui é o campo de P1 no ponto onde está P2, aponta para baixo, menos Z, né? Perpendicular à direção de separação, a separação entre eles, a distância entre eles. Torque sobre P2 devido a P1. Então aqui nós temos a fórmula do torque de P2, que é igual a P2, produto com o campo 1 até o dipolo 2. Então nós temos aqui, né, PY vezes, porque o P2, né, ele vai ser na direção Y. PY vezes o campo que nós achamos aqui na questão anterior. Então, a gente pega esse resultado, fazemos o produto, né? E aí, o que nós temos? Aqui, o P, já que nós temos um P aqui, fica P ao quadrado. Aqui tem o Y, produto com Z. Tá? Mas, como nós falamos anteriormente, nós falamos que Y, produto Z, é igual a X. Então, substituímos aqui por X. Então, nós temos esse resultado negativo, importante, em Z, em X. Então, negativo em X. Pronto. Agora vamos para o passo 3. Campo de P2 e P1. Agora a fonte é P2. Antes era P1, agora a fonte é P2. Em que Y é igual a R e queremos que o campo, nós queremos o campo na origem, o vetor na posição P1 relativo à fonte.
Então nós temos aqui, né, que R é igual a R menos R2. Então o vetor é essa distância. Sabendo que R1 é a posição na origem, vai ficar 0, menos aqui a posição de R, que é na direção Y. Como a gente falou lá, que o vetor ele é na direção Y. Então, aqui vai ficar 0, menos isso daqui, vai ficar então menos tudo isso, menos R Y. Mas também, se nós pegarmos em módulo, esse vetor, ele é o próprio R. Então, R, né, o vetor é igual ao próprio vetor Y, né, só que, né, na direção contrária, que é menos Y. Produto escalar, então, vamos fazer aqui, né, P2 vezes R, sabendo que P2 está na direção Y, e R nós vamos substituir por menos Y, que nós achamos aqui. E isso vai dar o que para nós? Vai dar, esse sinal aqui positivo ou negativo vão se anular, vai ficar P negativo, né? Então nós achamos esse P aqui, esse produto aqui, P2PR, igual a menos P. Então, novamente, vamos usar a fórmula do campo, que a gente usou lá quando nós usamos para achar o primeiro dipolo, achar o torque do primeiro. Agora nós estamos aqui de novo, usando a mesma fórmula, e vai ficar agora esse constante, vezes 3, menos P, que é o que nós achamos aqui, menos Y, que é esse daqui, chapéu, né, Y chapéu, menos PY, que está na direção do Y. Resolvendo isso daqui, né, menos com menos, menos vezes menos dá mais, 3P, Y chapéu, menos P, Y chapéu. Fazendo a subtração disso, né, nós vemos que um é 3 e o outro é 1, subtraindo vai ficar 2. 2 o que? Y chapéu. Então, a gente coloca o P aqui e deixa o Y chapéu aqui para mostrar que é o campo, né? Tá. Achamos o campo. Agora nós vamos achar o que? O torque. De torque de 1, né? Que é P1 vezes o campo E2, 2, né? Sobre o 1, que vai ser PZ, porque é na direção C. E aqui nós vamos substituir o resultado que nós achamos no anterior aqui. Substituímos aqui, né, o mesmo resultado e achamos esse torque. Pronto, e uma coisa interessante que nós temos que ver é que fazendo esse produto, né, aqui P Z chapéu vai ficar então 2P ao quadrado, que esse P aqui multiplica com esse P do 2 aqui, fica 2P ao quadrado. E fica Z um produto de Z chapéu e também do Y chapéu. E nós falamos lá anteriormente, né, não sei se você se lembra, mas nós falamos, né, que no caso x, y, z, né, aqui como está invertido, o Z veio primeiro que o Y, então ele é negativo aqui. Então vai ficar menos I na direção do Y chapéu. Bom, nós temos aqui agora tudo organizado. Nós temos aqui o campo e nós temos o outro campo. Com uma coisa muito interessante, né? Que você vê que as constantes são as mesmas. A única diferença que nós temos é que eles são um é multiplicado por 2 e o outro não. Então, um é o dobro do outro, né? Então, o torque de 1 é o dobro do torque de 2, né? Então, agora nós vamos deixar o Iranildo para ele completar aqui o resto do raciocínio da resolução. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que vocês estão nos assistindo, mas vamos lá. Como vocês viram aí, né, que o Gilberto ele nos disse, né? Ele nos deu uma resolução bem detalhada, né, desse exercício 4.5. Tá, mas o que você vai falar então, já que já fez tudo que você vai estar aqui para falar?
Não, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que esse exercício, ele nos mostra eu costumo até brincar assim, tipo assim, uma luta entre a mecânica versus a eletromagnetismo. Tá, mas como é essa luta? Essa luta eu costumo dizer também que é o paradoxo dos dipolos. Quase que não sai, paradoxo dos dipolos. Tá, mas como que é isso? Esse paradoxo dos dipolos, pessoal, ele é uma análise visual da interação entre dois dipolos elétricos perfeitos e a aparente queda da terceira lei de Newton. Tá, como assim? Dois dipolos elétricos perfeitos e a aparente queda da lei de Newton? Sim, vocês verão agora. Para isso, eu vou voltar um pouquinho no que o Gilberto disse. Ele falou sobre o cenário geométrico da equação. Por exemplo, né? Imagine dois dipolos elétricos perfeitos, P1 e P2, separados por uma distância R fixa, né? Para simplificar as equações vetoriais complexas, posicionamos o primeiro dipolo na origem, né? Bem aqui em cima, essa seta aqui, ó, dipolo na origem. Onde P1 está na origem, né, 0, 0. Aqui nós temos o ponto 0, 0. Eu estou usando só uma linha aqui, mas na verdade vocês têm em mente aquele gráfico que o Gilberto nos mostrou, né? Eixo Y, eixo X e Z. Né? Onde P2 está posicionado no eixo X a uma distância R. P2 aqui, ó. Né? No eixo X, uma distância R. Né? Então aqui. Onde X é igual a R, né? Aqui o P2. Depois vamos para as ferramentas matemáticas. O problema ele exige calcular o torque de um dipolo sobre o outro, né? Para isso precisamos de dois pilares eletrostáticos. Esses pilares são campo elétrico dipolo na origem. Né? O campo é gerado por um dipolo na origem P, ele decai com o cubo da distância e possui força né, uma forte dependência angular. Como assim? Isso, ele decai com o cubo da distância e possui uma forte dependência angular. Como você está vendo essa equação aqui, né? O campo E aqui, né? Temos aqui a nossa constante, que é o R ao cubo. Está decaindo aqui. Ele também tem torque em campo externo, né? O que é um torque em campo externo? É quando um dipolo P é imerso em um campo elétrico E. Ele sofre uma força de rotação dada pelo produto vetorial. O Gilberto usou o termo tal, eu estou usando N. Então, N igual a P, né? Temos aqui a rotação do nosso campo elétrico. Vamos lá para o cálculo e a anomalia. Aplicando as equações, né, calculadas no torque N2, e o dipolo 1 exerce sobre o 2, e o torque N1, que é o dipolo 2, exerce sobre o 1. Então, um exerce sobre o outro. O torque em P1. O torque em P1 nós temos que ele é o N2, né, que temos toda a equação aqui de novo, toda ela feita, tá? E o torque da P1, temos aqui, né, N1 igual a nossa constante, né, o nosso, de novo, que toda ela aqui de novo feita de novo. O que ele diz esse paradoxo? Ele fala que N1 ele é diferente de menos N2. Isso parece vincular diretamente à terceira lei de Newton, ação e reação, que dita que as forças de torques internos devem se anular perfeitamente. Tá, mas se é ação e reação, tem que anular perfeitamente. O que está acontecendo? Olha, o desbalanço do torque interno, que é a comparação ilustrativa, que nós temos aqui, né, o torque, né, do dipolo 2, a ação, né, na magnitude do torque, que é igual a 15, né, que ó, 0 vai ter 15, e esse aqui, pessoal, é o torque do dipolo 1 esperado, né, reação newtoniana, vai a menos 15. Tá, isso aqui é o esperado, mas na verdade, isso aqui é a realidade, ó, o torque no dipolo 1 real, calculado na magnitude interna, que ele é menos 25, não é 15. Que, no caso aqui, nosso torque no dipolo 2 foi 15, mas isso que nosso deu 25. Você, tá, mas o que é isso? Que coisa estranha, por que isso? Né? Por quê? Porque tem que ter uma conservação de um momento angular. A soma da rotação tem o resultado, né, em um torque total no sistema. Por exemplo, o torque gerado com a força de translação, né, R vetorial força, 10. E um desbalanço, né, do sistema dos torques, né, internos é igual N1, né, torque 1 mais torque 2. Tá. E qual que é essa resolução desse mistério? Por que isso acontece? A resolução do mistério o erro está em considerar apenas os torques em relação ao centro de cada dipolo individual. Em sistemas eletromagnéticos estáticos, a ação e a reação total se mantêm.
O que o cálculo inicial agora quer que existe é uma força líquida de translação, atuando entre os dipolos da força 2 menos a força 1. Então, qual que é a peça que faltava? Olha, a peça que faltava é o seguinte: se medimos o torque total do sistema a partir de um referencial comum, exemplo, a origem, a força que atua em P2, a distância R, cria um torque adicional entre o R, né, vezes produto vetorial da força 2. A soma dos torques internos ela é igual, né? Torque 1 mais torque 2, combinados com esse torque translacional, que resulta em zero. E a mecânica clássica, então, está salva. Então, assim, tem todo um aparato, um exercício muito bonito, né? Vocês olham com calma depois e muito obrigado a todos pela atenção.